Tá, agora a rotina então do localizador petição quando entra nesse localizador aqui, ó, PGFN396. Então, como que a gente vai verificar esses processos? Então você vai selecionar lá, isso aqui também se pode fazer uma vez por semana, tá? Você vai pegar lá localizadores, lista de processos por localizador, vai colocar então o PGFN396, que é esse aqui, e petição. Tá? Daí você vai verificar todas as petições que entraram em processos desse localizador. Atualmente tem 89 lá nesses dois localizadores. Então, para te explicar rapidamente o que é o PGFN 396. Toda vez que nós suspendemos o processo por essa portaria 396 aqui, que é da Fazenda Nacional, nós colocamos nesse localizador PGFN 396. Tá? Vou entrar aqui só para você ver como que é. Quando que é cabível essa suspensão pela portaria 396? Então são processos da União, sempre, né, da Fazenda Nacional, e que sejam valores inferiores a 1 milhão e que não tenha aquele anexo PET 2 que eu comentei no outro vídeo. Então, se no evento 1 aqui, junto com a inicial, não tem o anexo PET 2, daí é passível de suspender pela portaria 396. O que é esse anexo PET 2? É uma pesquisa que a Fazenda Nacional faz que indica que há indícios de patrimônio da parte executada. Ela pode ter um veículo, pode ter valores em conta corrente, pode ter um imóvel. Então, quando tem esse anexo PET 2, é um indício de que tem patrimônio, então não cabe a aplicação da portaria 396. Tá? Então, nesse caso aqui, não era esse caso, não tem o anexo PET 2, o valor é inferior a R$ 1 milhão, né? Então é uma execução da Fazenda Nacional. Você pode ver que até no despacho inicial consta essa advertência aqui para que a Fazenda oportunamente se manifeste nos termos da portaria. Então, como que a gente procede? Depois que sai o despacho inicial e a tentativa de citação da parte executada, então aqui foi expedida uma carta e aqui teve até a entrega, né? O AR foi entregue aqui para a parte executada. Sendo o AR entregue ou não entregue, não importa, nós podemos aplicar de ofício a portaria. Então a gente vai lançar uma certidão junto com o evento de suspensão, que está aqui no evento 6. Essa ação preferencial ela está aqui, ó, certidão SUSP 396, suspensão de ofício, intima a Fazenda por 61 dias. Por que a gente coloca 61 dias? É para a Fazenda Nacional poder identificar lá na caixa de intimação dela esse prazo diferenciado, para saber que se trata da suspensão da portaria. Tá? Então aqui nós vamos verificar 5 tipos de petições diferentes aqui. Eu acho que praticamente esgota a situação aqui dessa rotina. Então nesse caso aqui, por exemplo, então teve a suspensão aqui em março, né? E a Fazenda foi intimada lá por 61 dias. Então ela vem, peticionou aqui praticamente no mesmo dia e simplesmente disse assim que vem respeitavelmente requerer a suspensão. Na verdade, ela está concordando então com a suspensão. Só que aqui, veja que ela está requerendo a suspensão por parcelamento. Então, a parte executada compareceu lá na Fazenda Nacional e parcelou o débito. Então, a gente não pode suspender, deixar suspenso, no caso, pela portaria 396. A gente tem que suspender em razão do parcelamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reativar o processo e depois nós vamos suspender por parcelamento, que é o correto, tá? A dívida está parcelada. Como que a gente vai fazer isso? Vai lá em movimentar processo. Nós vamos reativar, então esse evento aqui, ó, reativação de processo suspenso sobre estado, tá? E movimentar. Então o status, a situação do processo que estava suspenso, devedor ou bens não localizados, ele volta para movimento. E agora nós vamos fazer a suspensão por parcelamento. Então já existe também uma ação preferencial, que é o SUSP Parc FN, né, que é suspensão por parcelamento da Fazenda Nacional. Então pode clicar aqui. O prazo são 5 anos, tá? Então sempre cuide aqui para que esteja 1.900 aqui. Data final você sempre apaga. Deixa sempre 1.900 dias aqui, que equivale a 5 anos, tá? O novo localizador é o SUSP Parcel, movimentar. Então daí ele vai lançar então
um evento de suspensão por parcelamento, igual está aqui no evento 11 que a gente já lançou. Você vai ver lá que a situação dele vai ficar suspenso sobre o estado por parcelamento, tá? Então o localizador que fica enquanto está suspenso é o susp parcel. Suspensos também é um localizador automático que o sistema lança quando você lança um evento de suspensão. Então esse caso aqui é quando tem então um pedido de suspensão por parcelamento. Vamos ao segundo caso aqui. Nesse segundo caso, então, também, o que eu tinha te falado, o processo está sempre nessa situação aqui, ó, suspensão, sobrestamento, devedor ou bens não localizados. Então, é o processo da Fazenda Nacional. Então, já teve a tentativa de citação, né, foi feito o evento de suspensão aqui em outubro, a Fazenda foi intimada lá por 61 dias e peticionou agora em março. Então, ela peticionou dizendo simplesmente que requer a suspensão, requereu a suspensão em razão da própria portaria, né, da 396 aqui. Então, quando ela requer a suspensão com base no 396, o processo já está suspenso por esse motivo. Então, o processo já está suspenso por esse motivo, né, então basta nós desmarcarmos aqui o localizador petição, tá? Então, deixa ele lá no localizador PGFN 396. Então, sempre quando há uma concordância da Fazenda Nacional com a suspensão pela portaria, que já foi feita inclusive, né, aqui no processo, basta desmarcar o localizador petição. Terceiro caso. Terceiro caso aqui, então já tem também a suspensão, né, já foi feita a suspensão aqui em outubro, não tem o anexo 2, né, então e o valor é inferior a 1 milhão, então é passível de aplicar a portaria, foi aplicada. E depois da suspensão aqui, intimação, a Fazenda peticionou aqui no evento 11. Tá, o que ela veio aqui pedir? Ela não concordou com a suspensão, simplesmente ela veio pedir aqui que seja expedido um mandado de constatação para ver se a executada está em atividade. Esse tipo de pedido aqui poderia ser, por exemplo, um pedido de Bacenju, de Renaju, de qualquer outra coisa assim que a Fazenda requeira o prosseguimento da execução. O que a gente vai fazer? Nós vamos intimar novamente a Fazenda sem reativar o processo para que ela se manifeste por que não se aplica a portaria 396 aqui, porque ela não justificou, tá? Então a gente tem uma ação preferencial para isso, que é esse aqui, ó, por que 396 não, né? Então ela vai ter que justificar por que não se aplica a portaria 396. Então essa ação preferencial é uma intimação que vai deixar o processo no localizador AG prazo int, intima também por 61 dias e já tem aqui até o ato ordinatório e a portaria da Fazenda já como anexo. Então aqui a gente vai movimentar. Aí depois só desmarca a petição, né, porque já foi analisado. Então é isso. Então intimamos aqui novamente a Fazenda, né, com um ato ordinatório aqui dizendo por que, então ela vai ter que esclarecer, né, por orientação e caminhos autos à parte exequente para que indique os motivos e restrições que infirmam a aplicação da portaria 396. Aí considerando que a inicial está desacompanhada do aquele anexo PET 2 e tendo em vista o procedimento adotado pela Procuradoria aqui no Paraná, que inclusive foi feita uma portaria aqui conosco, né, que é essa portaria 336 que está aqui também como anexo na movimentação. Então ela vai ter que esclarecer por que ela quer o prosseguimento e dizer por que não se aplica a portaria. Se ela insistir, aí a gente vai dar andamento, vai reativar o processo e dar andamento. Agora, se ela concordar, a gente vai simplesmente manter o processo suspenso depois de desmarcar a petição. Ok? Vamos aqui ao quarto caso. Aqui também tem uma petição, né? Então o processo está suspenso lá. É Fazenda Nacional, o valor é menor que 1 milhão. E aqui a gente vai verificar então por que a Fazenda peticionou. Mas já de cara, o que a gente pode ver aqui, ó? Existe o documento anexo PET 2. Então essa execução fiscal não poderia ter sido suspensa com base na portaria, tá? Como foi aqui. Então o que nós vamos fazer? Vai ter que atender ao que a exequente está pedindo aqui e reativar o processo, tá? Aí ela pode vir pedindo um Bacenjude, pedindo um Renajude, enfim,
ela pode pedir várias coisas em relação ao prosseguimento. Para cada situação, existe um localizador destino, tá? Então, quando tiver alguma dúvida, sempre me pergunta para onde que o processo vai, a depender do pedido. Esse tipo de petição aqui, a Fazenda Nacional está pedindo a indisponibilidade de bens do executado, nos termos desse artigo aqui, 185A do CTN, tá? Que é um artigo lá que possibilita então essa indisponibilidade de bens. Então essa indisponibilidade de bens, ela demanda uma análise por despacho, então a gente vai fazer uma conclusão. Primeiro a gente vai reativar o processo, né, que ele está aqui no suspensão. Então vamos lá em movimentar, reativação do processo sob suspenso. Aí ele estando de novo em movimento é que a gente vai fazer a movimentação de conclusão. Então como tem esse pedido de indisponibilidade, a movimentação é uma conclusão para despacho. Marca todos os localizadores e o localizador destino é o GAB indisponibilidade. Que é esse aqui, é GAB indisponível, tá? Então é esse localizador aqui que o processo vai ficar para apreciar essa petição da fazenda, tá? O GAB indisponibilidade, na verdade, até quem cuida são os estagiários que trabalham com assessoria. Então eles aqui vão fazer lá a minuta e analisar esse pedido, tá ok? Então, basicamente é isso. Alguma outra situação que surja diferente aqui nessas petições pode me perguntar, mas basicamente vão ser essas. O que pode ter de diferente também? A gente pode ter uma petição do executado, por exemplo. O executado, apesar do processo estar suspenso, ele pode vir com uma petição e, por exemplo, pedir uma exceção de pré-executividade, pedir um parcelamento, comunicar, né, um parcelamento. Aí, a depender de cada caso, a gente vai fazer a movimentação, você pode me perguntar. Ok? Era isso então do localizador.